Olá, estamos iniciando o Perguntar Não Ofende, temporada 2018, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. Um novo ano, um ano importante, um ano de eleições e temos uma entrevista especial. O nosso convidado de hoje é o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa. Ministro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cícero. Eu quero aqui agradecer à TV Maceió pelo convite, mandar um abraço para todos os telespectadores. Estou à disposição para que a gente possa fazer um bom debate aí sobre Alagoas, sobre o Brasil, sobre a política, enfim, tudo aquilo que interessa ao povo brasileiro no ano que vai ser um ano diferente, especial, um ano eleitoral, onde nós vamos viver a festa da democracia e a população brasileira terá a chance de ultrapassar todo esse clima de conflito que vivenciou nos últimos anos, e se Deus quiser vai encontrar o caminho de novo da prosperidade, do desenvolvimento, via democracia, que é o que todos nós esperamos. Ministro, estamos começando o ano, então vamos começar de uma forma mais light. Vamos sim. Qual o seu principal objetivo para as eleições que se aproximam? Derrotar Renan Calheiros nas urnas numa eleição para o Senado ou ser reeleito deputado federal? Primeiro não derrotar o Renan Calheiros. Eu acho que o senador Renan, ele foi um senador muito atuante, um senador, uma figura alagoana muito importante no cenário nacional, ajudou o Estado, e tem todo o direito de pleitear a reeleição. Então eu não tenho nenhum objetivo em derrotar A, B ou C. É claro, eu já fui vereador por Maceió por 2 mandatos, já presidi a Câmara Municipal da minha cidade, fui eleito deputado federal por 4 vezes, já estou terminando o meu 4º mandato, já fui secretário municipal de educação, já fui 2 vezes secretário de Estado das regiões metropolitanas, que era uma antiga secretaria de infraestrutura lá no governo Ronaldo Lessa, fui secretário de Educação do Estado, participei da mesa da Câmara dos Deputados, fui eleito 3º secretário da mesa, já participei de comissões importantíssimas dentro do Congresso Nacional, liderei o meu partido, um dos principais partidos do Congresso por 2 vezes, e agora exerço o cargo de ministro de Estado de Transportes, Portos e Aviação Civil, uma pasta gigantesca, com atuação no Brasil inteiro e no exterior também, e acho que acumulei a experiência necessária e boas relações no Brasil e também fora do Brasil, e posso contribuir com o meu Estado, com o meu país no Senado Federal. Eu estou analisando essa perspectiva para colocar o meu nome e o eleitor legitimamente verificar o histórico de cada um, o serviço que cada um prestou e o que pode fazer pelo seu Estado. Eu acho que uma candidatura minha ajudaria nesse debate. E a decisão final é do eleitor. Eu não tenho o objetivo de derrotar A, derrotar B. Eu tenho o objetivo de participar do debate e colocar meu nome à disposição. Mas há a possibilidade do senhor ser candidato à reeleição? Ainda há. Eu fiz uma eleição municipal, eu atuo junto à minha base eleitoral e até então, até o final do ano passado, eu estava bastante decidido a disputar a reeleição. Conversando com o nosso grupo político, fazendo pesquisa de opinião pública, eu vislumbro hoje que há um espaço para se disputar o Senado. Então estou trabalhando nesse sentido, conversando com as bases, conversando com o grupo político. Ninguém é candidato ao Senado de si mesmo, eu preciso dialogar dentro do meu grupo político, que é o grupo do prefeito Rui Palmeira, que ainda tem como pretensos candidatos, aliás, tem um candidato natural, que é o senador Benedito de Lira, que já é senador da República, faz parte do nosso grupo, tem o ex-governador e ex-senador Teotônio Vilela, que também já manifestou a possibilidade de disputar a eleição do Senado, e nós vamos ter que dialogar para encontrar um caminho e uma chapa que seja forte e que possa efetivamente fazer um bom debate e contribuir com essa eleição aqui em Alagoas e depois, vitoriosos na eleição, fazer um bom mandato dentro do governo e também representar bem o Estado no Parlamento. Então hoje o senhor vê o projeto para o Senado como viável? O senhor teria o apoio do presidente Michel Temer,
que é sabidamente hoje o inimigo político de Renan Calheiros? Olha, é natural que, como ministro de Estado do governo do presidente Michel Temer, eu imagino que ele deseje a minha eleição. Eu não sei até que ponto isso teria influência numa eleição aqui no estado de Alagoas. O presidente Michel Temer, isso é fato, ele não é um homem carismático, ele assumiu o país num momento de uma convulsão política, talvez nunca vista na história desse país, como uma figura gosta de falar. O Brasil numa recessão violentíssima, precisou tomar medidas duras, e, aliás, paciente na UTI você não cura com anestesia, você precisa de remédio forte, mas o presidente, apesar de não ter essa popularidade, eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser reconhecido como um presidente que tirou o Brasil da sua maior crise política. Pior, viu, Cícero, essa crise que nós vivenciamos no final de 2014, 2015, 2016, foi pior do que a recessão de 29 e 30. Nós recebemos um país com a inflação de 10%, de 2 dígitos. Hoje o Brasil está com a inflação de 2,74%, ou seja, contida. O poder de compra do trabalhador, a vida hoje está mais equilibrada, você conseguiu melhorar a vida das pessoas. Nós recebemos um país com 13 milhões de desempregados. Esses desempregados que estão aí não são frutos da política do governo do presidente Michel Temer, são frutos de uma política desastrosa de desoneração da economia para setores que não precisavam dessa desoneração, do descontrole orçamentário violento, de fazer caridade com recursos do contribuinte, muitas vezes sem necessidade, e o que levou o Brasil a uma derrocada econômica quase insuperável. E hoje o Brasil está em uma outra situação. Recebemos um país com um PIB negativo de menos 5,4% quando assumimos. Um país que vinha crescendo a 3% ao ano, que vinha demonstrando credibilidade internacional, vinha fazendo investimentos importantes, e de uma hora para outra, por conta da corrupção, da desorganização, do aparelhamento do Estado, se levou o Brasil a essa situação. E hoje nós temos um país muito melhor do que aquele que recebemos. Mas questiona-se um freio nas políticas sociais, ministro. Fala-se também das reformas impopulares, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Não tem um alto custo para a população essas medidas do presidente Temer? Não, o alto custo para a população tem políticas que repercutem gastos maiores do que aquilo que o Estado arrecada. Eu não sou defensor do Estado máximo, nem defensor do Estado mínimo. Sou defensor do Estado ideal e responsável. Quando a gente fala em redução de políticas sociais, essa redução de políticas sociais, eu sou de um partido que foi base de apoio do presidente Lula. Eu votei 4 vezes no presidente Lula. Eu comecei a minha vida política no PSB, passei 10 anos no PSB, votei no presidente 4 vezes e eu apoiei em todos os seus mandatos. Eu votei na primeira eleição no presidente Dilma Rousseff, e vi no governo da presidente Dilma Rousseff as consequências de uma política que foi pensada para, claro, a gente não pode aqui negar que o presidente Lula tirou muita gente da pobreza, que fez políticas sociais importantes, mas ele não preparou as pessoas para a vida. Aquela frase, ele não ensinou as pessoas a pescar. Manteve um Bolsa Família inchado, sem controle, seguro-defesa, uma Previdência que precisava ser reformada e ele não fez, apesar de ele achar e defender a reforma da Previdência, não fez por causa da sua base de sustentação política, os movimentos sociais, movimentos de esquerda, que não queriam essas reformas. Deixou uma legislação trabalhista que, ao final, levou a quase 3 milhões de desemprego, e que precisava ser modernizada. O Brasil é o país que hoje tem mais ações trabalhistas no mundo, disparado. Antes da reforma, no passado, nós tivemos quase 100 milhões de ações trabalhistas no Brasil. Mas a terceirização não precariza a relação de trabalho, ministro? Depende. Os países mais modernos do mundo, onde se paga melhor, você tem a relação da terceirização. Você terceirizar a empresa que ela é terceirizada, ela também tem as suas obrigações trabalhistas que estão resguardadas na Constituição e na CLT. Você dá mais flexibilidade ao tipo de contratação. Não foi a terceirização que levou ao desemprego. O que levou ao desemprego foi a bancarrota da economia. O presidente Michel Temer está tomando medidas como a PEC do teto de gastos,
que diz uma coisa muito simples. Ninguém, como na sua família, nem na minha, né, o Estado não pode gastar mais do que aquilo do que arrecada. Senão vai se endividar, né, vai pagar juros altíssimos e não vai ter dinheiro para fazer os investimentos necessários em saúde, em educação, em segurança pública. Né, o país não cresce, como não cresce a incerteza, as empresas não investem, a retração e a desemprego. Né, e o que nós estamos vendo com as medidas que o presidente Temer tomou foi justamente a reversão desse quadro. Né, o emprego está voltando, o Brasil saiu de uma recessão de 5,4% do PIB, cresceu 1,7% esse ano e vai crescer 3% em 2018. Né, a produção industrial saiu de uma queda de menos 20% para um superávit agora em 2017 de mais 25%. Né, enfim, todos os dados econômicos apontam que as medidas que foram tomadas, apesar de parecerem duras, né, de serem até duras, elas foram necessárias. E gasto com social, como eu vinha dizendo, eu participei do governo da Dilma. Né, e o gasto com social ele já estava caindo, e muito, pela própria situação econômica do Brasil. O Bolsa Família, né, houve redução de benefícios. A Dilma propôs um ajuste fiscal com redução de pensão previdenciária, né, redução de seguro-defeso, redução, enfim, de vários programas. Isso era um processo que já vinha acontecendo e que o presidente Temer, pela necessidade do país, deu sequência. E hoje nós temos um país muito mais equilibrado, que voltou a crescer, voltou a gerar emprego, e eu não tenho dúvida que isso vai ser reconhecido durante o processo. O senhor falou da sua participação no governo Dilma. O senhor foi uma das peças chaves para a derrubada da presidente Dilma. Era líder do PR na Câmara. O senhor se sentiu, ou se sente ou se sentiu em algum momento como um traidor? Não, de forma nenhuma. Olha, eu votei na Dilma no primeiro mandato, na primeira eleição, né? Pelo sucesso do governo do presidente Lula até aquele momento. Ninguém conhecia os bastidores da política e da corrupção que tinha acontecido naquele governo. A presidente Dilma começou um governo até bem, né? Mas logo em seguida eu fiz oposição. Antes da liderança do PR eu fiz oposição. E continuamos, mesmo no PR, apoiando o governo de forma independente. Votamos muitas vezes para ajudar o governo. Eu votei no ajuste fiscal, proposto pelo ministro Levi, no governo da presidente Dilma, mas criticamos várias vezes. Inclusive, enquanto líder, a denúncia de Passadena, da compra da refinaria de Passadena, foi feita por mim. Eu fui um dos primeiros parlamentares, já do partido um partido da base do governo, a fazer a denúncia de Passadena. Eu coletei assinatura para fazer a primeira CPI da Petrobras. A assinatura foi coletada por mim. Eu fui o autor do pedido de CPI, que foi engavetada lá pelo presidente Henrique Eduardo Alves no momento. Então a gente sempre manteve uma posição independente. Mas ajudei o governo naquilo que era possível. Só que os fatos que vieram, não só o problema econômico com o Brasil, o problema com a corrupção, a Operação Lava Jato, o governo envolvido, as principais figuras do governo envolvidas até o pescoço, e depois a constatação pelo Tribunal de Contas da União, na sua unanimidade, de que teria havido, de que houve uma fraude fiscal, as famosas pedaladas fiscais, que é um desrespeito ao princípio básico da democracia. O executivo ele é eleito para gerir o país. Quem é eleito para definir aonde os recursos públicos serão gastos é o parlamento. São os representantes do povo. Esse aqui é o princípio maior da democracia, da república, e o governo da presidente Dilma fez exatamente o que não podia fazer. Ela utilizou-se de decreto sem autorização parlamentar, ou seja, ela usurpou competências do Congresso Nacional, o que é proibido por lei e caracteriza esse crime de responsabilidade. E eu li a denúncia, li a defesa, tive uma postura muito equilibrada, participei da mesa da comissão do impeachment, era líder de um partido, e renunciei à liderança do meu partido para poder votar favoravelmente ao impeachment. Então eu me sinto com a consciência absolutamente tranquila de que fiz o que tinha que se fazer. Ela não tinha mais condições morais, ela não tinha mais condições, não tinha mais o Congresso Nacional, não tinha mais o povo lhe dando sustentação. Foram milhões e milhões de brasileiros que foram para a rua
né, pedir a saída da presidente, e ela tinha cometido o crime de responsabilidade. Existiu um nexo de causalidade, ministro, entre a sua atuação em favor da derrubada de Dilma e a sua nomeação como ministro? Não, nenhuma. O meu partido, primeiro, apoiou a permanência da presidente. A orientação do PR, né, era contra a votação do impeachment. Tanto que eu tive que renunciar à liderança do meu partido, renunciar à minha posição na comissão de impeachment para poder ficar livre e fazer a votação. O presidente me convidou para ser ministro 20 dias depois. Né? Inclusive, houve um debate no partido, né, se eu iria para o ministério, se eu não iria. E eu só fui na medida que tive o apoio do meu partido. E me sinto muito honrado de ter sido escolhido pelo presidente Michel Temer para dirigir uma pasta da importância que é a pasta da infraestrutura de transporte no país. Não é? Procurei, nesses 2 anos, ser um ministro bom para o Brasil, mas excelente para Alagoas. Recebemos um ministério completamente paralisado, né? Praticamente todas as obras de infraestrutura do país estavam paradas, quando não paradas, né, em ritmo, eu digo, de bate-estaca, ou seja, a empresa só não parava para não receber Qual o volume de investimento, ministro, hoje do Ministério em Alagoas? Olha, quando nós recebemos o Ministério dos Transportes, a carteira de contratos assinados não chegava a 300 milhões de reais. Todas as obras aqui em Alagoas elas estavam paralisadas. A BR-101 estava completamente paralisada há 4 anos já. O viaduto da Polícia Rodoviária Federal não tinha nem projeto. O Carié-Inajá não tinha projeto. Enfim, não tinha, a manutenção das nossas rodovias estavam paradas. Hoje nós temos uma carteira de 1,3 bilhões de reais. 1,3 bilhões só em de reais, Alagoas? Só no Ministério dos Transportes aqui em Alagoas. Fora o Ministério do Turismo, né, hoje também gerido por um alagoano que está fazendo um belíssimo trabalho, né, não só em Alagoas, mas também no Brasil, o ministro Max Beltrão, né, que tem quase 800 milhões também aqui só para Alagoas. Então o presidente Temer, o governo do presidente Temer, priorizou o nosso estado. Então está hoje no Ministério dos Transportes, o Max no Ministério do Turismo, né, tem sido para Alagoas, num momento de crise como esse, né, um alento, né? E nós estamos conseguindo aqui realizar obras estruturantes que serão fundamentais agora e para o futuro de Alagoas. E lhe dou exemplos aqui. Né? A duplicação da BR-101. Nós retomamos toda a BR-101. Não só aqui em Alagoas, mas a BR-101 Nordeste, que é uma obra fundamental para o nosso desenvolvimento. Quando deve terminar essa obra, ministro? Olha, eu quero até abril, antes de sair do Ministério, entregar o eixo que eu chamo de eixo norte, que é aqui de Maceió, Rio Largo, né, até Recife, completamente duplicado. À exceção daquela área ali de Joaquim Gomes, que é a área indígena da Vassucocal, que nós estamos implantando o Plano Básico Indígena e licitaremos em fevereiro. E vamos aí iniciar a obra. Né? Mas o restante vai ficar totalmente duplicado. E o Eixo Sul, né, que são 2 lotes que estavam paralisados, nós conseguimos recontratar, relicitar, foram 2 licitações desertas, né? A obra foi iniciada já, eu visitei inclusive agora nessa última sexta-feira, fiz o trecho inteiro, a obra está tomando volume, nós já estamos com o canteiro montado em São Miguel dos Campos, usina de concreto, usina de asfalto, né, frente de obra já ali em Campo Alegre, Luziápolis, porque ela vai vir, né, ela está pronta de Teotônio para frente, ainda tem alguns remanescentes para serem realizados, que nós estamos visitando, mas ela vai vir no sentido de Teotônio e Vilela para Rio Largo. Às vezes há, inclusive, muito questionamento das pessoas de São Miguel dos Campos, de Pilar. Porque a obra não começou aqui? Não, a obra começou. Só que a empresa, estrategicamente, ela começou de Teotônio para cá. Mas essa é uma obra que vai durar ainda 2 anos. A gente espera que até o final de 2018, desses 76 quilômetros que faltam, numa obra de 250 quilômetros, a gente entregue mais 30 quilômetros totalmente duplicado e os dois complexos de viadutos também prontos, que é o viaduto ali de São Miguel dos Campos, né, o trevo ali da Barra de São Miguel para São Miguel dos Campos, e o trevo da 316 com a 101, que é o chamado trevo da morte. E aí vamos ter obra em 2019 e 2020. Quanto há de investimento local nessas obras, ministro? Por exemplo, o viaduto da Polícia Rodoviária Federal. Quanto há de investimento local nessa obra? Não, investimento, o governo, esse é um convênio com o governo do Estado. É uma obra que... Há uma contrapartida financeira do Estado? Do projeto. O governo do Estado executou o projeto, o DENIT aprovou esse projeto, fez o acompanhamento, aprovou, mas todo o recurso é federal. É uma obra
com 100% de recursos federais, ela vai custar 77 milhões de reais. Não é um simples viaduto, né? Ali é um complexo viário, né? Uma interseção de duas BRs importantíssimas que passam 50 mil, ali passa 50 mil veículos por dia. É o principal ponto crítico de Maceió e do estado, né? Então você vai ter, de qualquer sentido que você veio hoje, subindo de Maceió, descendo do aeroporto, vindo da Via Expressa ou de Satuba, você vai poder ir para qualquer direção, destino, sem parar, sem qualquer interferência. Né? Nós vamos ter vias marginais, né? Nós vamos ter ciclovias. O projeto está pronto para receber o VLT futuramente. Então é um projeto muito bem pensado, vai ser uma grande obra viária. Recurso 100% federal. Recurso 100% federal. Já repassei para o Estado dos 77 milhões, 63, e os 14 que faltam já está no orçamento de 2018. Ou seja, o governador Renan Filho não pode reclamar de recurso, não pode reclamar de nenhum tipo de retaliação do governo federal. Nós estamos trabalhando em conjunto e ele tem recurso agora para tocar essa obra sem o menor problema. Pensando um pouco mais na frente, 2020, podemos dizer que é um sonho do senhor ser prefeito de Maceió? Peço que o senhor responda só depois do intervalo, por favor. Tá bom, a gente volta já. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida? Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Olá, estamos de volta com o Perguntar Não Ofende, numa edição especial 2018. O nosso entrevistado de hoje é o Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa. Ministro, nós deixamos no ar uma pergunta. Já pensando em 2020, se é um sonho do senhor ser prefeito de Maceió, se já foi, qual é a sua pretensão em termos de executivo? Bom, eu passei boa parte, eu já estou no 6º mandato parlamentar. Eu fui 2 vezes vereador de Maceió, 4 vezes deputado federal, mas boa parte passei no executivo. É claro que todo político um dia sonha em administrar a sua cidade, uma capital como Maceió, né, uma das cidades mais bonitas do Brasil e do mundo, né, uma cidade que tem muita carência ainda. Da mesma forma, o governo do Estado é sempre uma pretensão de qualquer político, né, é natural. Mas hoje isso não faz parte dos meus planos no momento. Né? Eu quero terminar essa minha fase do Ministério, né, entregar as obras que estamos fazendo, ou deixar pelo menos aquilo que eu não posso entregar, deixar sendo tocada. E nós temos muitas obras aqui no Ministério dos Transportes. Nós falamos agora da duplicação da BR-101, do viaduto da PRF, nós arrumamos o aeroporto, temos a concessão do aeroporto Zumbi dos Palmares, né, em processo para ser realizada até o final do ano de 2018. Eu vou entregar Carié, Inajá até Canapi, agora na próxima sexta-feira, dia 19, uma obra fundamental que é a pavimentação da BR-316 em Alagoas. Era o único trecho dessa rodovia nacional que não era pavimentado, né, e entrego até fevereiro, até Inajá. Enfim, né, nós temos uma sequência ainda de obras para serem entregues aqui no Estado. E finalizado esse período no Ministério dos Transportes, volto ao meu mandato de deputado federal e vou tomar decisão se vou disputar essa eleição ou para a reeleição ou para o Senado da República. A Prefeitura de Maceió, né, o prefeito acabou de terminar o seu 1º ano, ainda tem 3 anos de gestão, é uma gestão que eu apoio, né, e aí é um debate que eu acho que só lá na frente é que a gente vai poder fazer. Vamos para uma pergunta direto da redação. Ministro Maurício, quantos bilhões por ano
são necessários para a manutenção da malha viária do Brasil? O montante discutido com o ministro Henrique Meirelles em 2017 é o ideal para o exercício de 2018? Não, não é. O necessário hoje para a manutenção de toda a malha federal, que é uma malha de mais de 50 mil quilômetros, não é? Hoje a expectativa é que você tenha um volume de recursos na ordem aí de pelo menos 6 bilhões de reais. Esse ano nós vamos ter 4 bilhões, o que vai dar para cobrir 85% da malha. Esse ano nós cobrimos mais de 85% e ano que vem, em 2017 nós fizemos a cobertura de 85% da malha e em 2018 ficaremos aí nesse patamar. O que, bem escolhido e bem gerenciado, você consegue manter a malha federal num patamar de nível bom. E hoje a malha federal brasileira é uma malha boa. A pesquisa da CNT mostra que mais de 60% da malha está entre regular, mais de 60% está entre bom e ótimo. Você tem aí 30% irregular e menos de 10% ruim péssimo, que normalmente são aquelas rodovias que estão no norte do país, que você tem muita dificuldade para conseguir licenciamento ambiental para poder fazer manutenção e pavimentação e onde as chuvas realmente castigam bastante. Mas a necessidade ela é maior do que o que hoje está disponível no orçamento. O senhor é ministro de um super ministério, né? Transporte, Esporte e Aviação Civil. Fala-se sempre muito mais de transporte, né? Da questão da malha viária, rodoviário. Mas o que é que tem sido feito, ministro? Vamos dizer, aqui em Alagoas, pelo porto e pelo aeroporto, a aviação civil aqui do estado? Essa é uma pergunta muito interessante. O Brasil sempre teve vários ministérios para cuidar da área de transporte. Ministério dos Transportes, que cuidava de rodovia e de hidrovia, Ministério dos Portos, que cuidava da área portuária, Ministério da Aviação Civil, que cuidava da área da aviação. E isso impossibilitou o Brasil de planejar o seu transporte de forma intermodal. Quando o transporte ele é planejado de forma intermodal, ou seja, uma malha ou um tipo de transporte complementando a outra, o transporte ele fica muito mais eficiente, muito mais barato e muito mais seguro. O presidente Michel Temer juntou todas essas pastas numa só e hoje, pela primeira vez na história, nós estamos tendo a oportunidade de planejar o transporte no Brasil para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. O Brasil hoje é um país que 85% da sua carga e dos seus passageiros são transportados via rodoviária. E a outra grande parte de passageiro via avião, via aeroviária. E nós precisamos mudar esse cenário. Nós precisamos investir mais em ferrovias, nós precisamos investir em hidrovias. O Brasil é um país que tem rios fantásticos, em grande parte navegáveis, mas que investimentos não foram feitos para garantir que essas hidrovias funcionassem. E é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos tentando diversificar a nossa malha. Nós estamos ampliando a nossa malha rodoviária, duplicando rodovias no país inteiro, e vamos entrar agora no novo ciclo de investimento ferroviário. Nós temos 3 ferrovias aí prontas para serem concessionadas, a Ferrovia Norte-Sul, que a gente conclui a obra dela agora no primeiro trimestre também de 2018 e deverá ir a leilão também ainda no final do primeiro trimestre de 2018, que é a espinha dorsal do sistema ferroviário nacional, que sai lá de Estrela de Oeste, em São Paulo, e vai até o Pará, ou seja, vai ligar toda a região produtora do Brasil aos portos do Sudeste e aos portos do Norte do país. Nós temos a Ferrogrão, que é uma outra rodovia importantíssima, que sai do Mato Grosso do Sul, ali de Lucas do Rio Verde, e vai também até o Pará, outra rodovia também muito importante para o país, e tem a FIOL, que é outra rodovia que vai para a concessão agora, que a gente chama de Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que sai do porto de Ilhéus, na Bahia, e na sua primeira etapa vai até Caetité, que é uma região de mineração, e depois vai ser interligada ao Norte-Sul. E aí tem o corredor bioceânico, que está sendo trabalhado, que vai ligar o Atlântico ao Pacífico, é um projeto com a Bolívia, com o Paraguai, com empresas também europeias, a Alemanha, que está caminhando muito bem. Assinamos o primeiro memorando de entendimento agora para dar sequência a essa obra. E vamos fazer agora 5 renovações de malhas que já são operacionais, que já existem no Brasil, mas que precisam aumentar a capacidade e precisam de investimentos. Esse é um processo também que está sendo iniciado. Nós deveremos renovar
essas concessões, prorrogar essas concessões, as duas primeiras agora, também no primeiro semestre de 2016. Porto e aviação civil aqui em Alagoas, ministro, quais são os investimentos? Aí nós temos investimentos importantes. O Porto de Maceió é um porto que perdeu competitividade, é um porto bem localizado, é um porto que tem uma boa estrutura, mas que desde 1998 não recebe uma limpeza no seu canal de evolução, né, e no seu canal de acesso. Nós contratamos uma dragagem, a dragagem já está licitada, a ordem de serviço já está dada, a draga deverá estar chegando aí até o final de janeiro, no mais tardar no começo de fevereiro, para dragar o porto de Maceió e garantir profundidade de até 11 metros, dependendo da localidade. Isso vai permitir um aumento, a capacidade de aumento em até 40% da carga, vai permitir que navios transatlânticos, navios de turismo voltem ao porto de Maceió. Em 2012, Cícero, nós chegamos a ter aqui mais de 50 transatlânticos trazendo turistas, parando no porto de Maceió. Fazendo recurso, né? Não, recurso. O turismo marítimo, o turista marítimo é um turista, que tem um poder aquisitivo em tese maior, que deixa mais dinheiro na cidade, que gira mais recursos. E nós perdemos essa fatia desse turismo, desse importante nicho, porque nós não temos profundidade no porto. Então, vamos ter esse ano 7 navios, já chegamos a ter 50. Então, a dragagem do porto vai permitir que o nosso porto volte a ter competitividade. Os navios que estão circulando no mundo inteiro estão cada vez maiores, e precisam de portos com calados cada vez maiores. Nós perdemos cargas para o porto de Cabedelo, na Paraíba, estamos perdendo cargas para o porto de Recife, e se nada fosse feito, a tendência do porto de Maceió era fechar ou ficar numa situação muito delicada, muito mais delicada do que está. Então, a dragagem está resolvida, vamos começar agora em fevereiro. Estamos também licitando agora dia 15, está garantido no orçamento, o projeto feito, a licitação vai ser realizada agora em 15 de janeiro, o terminal de passageiros do porto, para poder receber esses turistas. Recife tem o seu terminal, Salvador tem o seu terminal, Fortaleza tem o seu terminal, e Maceió estava ficando fora desse circuito. Então, em relação ao investimento portuário, nós estamos fazendo um grande investimento no Ministério dos Transportes. E na aviação, recuperamos o aeroporto Zumbi dos Palmares. Não sei se você lembra, passamos aqui quase 5 anos sem fingers aqui para operar o aeroporto. Nós, assim que entramos no Ministério, destinamos os novos fingers para o aeroporto de Maceió, fizemos a cobertura do estacionamento, realizamos obras de reparos em vários setores do aeroporto. Agora licitamos e começamos a obra para a nova central de ar-condicionado, uma obra de 3 milhões de reais, que vai revitalizar toda a parte de refrigeração do aeroporto de Maceió, e conseguimos colocar o aeroporto de Maceió no programa de concessões de ativos, com uma perspectiva de investimento na ordem de 500 milhões de reais no nosso sítio aeroportuário. Os maiores aeroportos do Brasil já passaram para iniciativa privadas, o aeroporto do Rio de Janeiro, de São Paulo, agora de Fortaleza, ou de Salvador. E se Maceió não entrasse agora nesse momento, nós iríamos ficar para trás do ponto de vista de infraestrutura aeroportuária. E os aeroportos de Maragogi e Arapiraca? Aí a aviação regional, que se falava muito no aeroporto de Maragogi, no aeroporto de Arapiraca, mas a verdade é que quando entramos no Ministério não se tinha projeto, não se tinha nem área definida para esses aeroportos. Nós temos Era só um sonho. Era só um sonho. Então, nós tiramos um programa da gaveta do Ministério, que era o Programa de Aviação Regional. Definimos 58 aeroportos regionais prioritários no Brasil, ou seja, são aeroportos localizados em municípios, em destinos turísticos importantes, em cidades isoladas, na Amazônia Legal e em alguns lugares no Brasil, e que o estudo de viabilidade técnica e econômica apontam que os aeroportos são viáveis. Esses aeroportos realmente vão sair? Já estão saindo, já estamos com investimento em 37 deles, já entregamos vários, funcionando. Aqui de Alagoas? Não, realmente vão sair? Maragogi, aí é que nós precisamos explicar um pouquinho a população. A primeira fase os aeroportos regionais são aeroportos que são administrados ou pelos municípios ou pelos estados. Aqui em Alagoas, Maragogi e Arapiraca vai ser administrado pelo Estado, porque os municípios não têm recursos nem condições de fazer a gestão desses aeroportos. A primeira fase do programa é de competência do Estado.
é definir a área, é executar o projeto. E o projeto no aeroporto não é simples. Serão 2 aeroportos novos. Não são aeroportos que vai ter ampliação de pista, ampliação de pátio, de terminal de passageiros. Serão aeroportos novos. E o governo está trabalhando bem, dentro das limitações que tem, da falta de experiência que tem na área de aviação. Nós estamos dando todo o suporte. Maragogi já foi entregue o projeto. Nós estamos agora cumprindo o Estado está cumprindo as últimas diligências e eu espero assinar, ainda como ministro, o termo de compromisso, que é o convênio que vai permitir o repasse de recursos e a licitação por parte do Estado. Ou seja, Maragogi está bem adiantado. E aqui, só para citar, Maragogi, no estudo de viabilidade técnica e econômica que fizemos, foi o aeroporto mais viável do Brasil, do ponto de vista regional. Maragogi não tem mais temporada. Maragogi é temporada o ano inteiro. É um aeroporto com grande potencial. E o de Arapiraca já está definida a área pelo governo do Estado, o governo está trabalhando no projeto, ele está priorizado no programa, então logo o governo aprove o projeto no Ministério dos Transportes, nós vamos dar autorização para a licitação e início da obra. E ainda temos o aeroporto de Penedo, que é um convênio com o governo do Estado, e nós estamos prontos para repassar também 4,6 milhões de reais para a recuperação do aeroporto de Penedo. Recuperação da pista, novo terminal de passageiro, balizamento para que ele opere à noite. Ou seja, nós temos tudo para que Alagoas dê um salto na sua aviação regional. E o objetivo desses aeroportos regionais, muita gente me pergunta, mas Maragogi precisa, Arapiraca precisa, está perto de Maceió? Precisa. Aeroporto é um instrumento indutor do desenvolvimento. Uma cidade que tem um aeroporto, a oportunidade que ela vai ter para crescer é muito maior, porque ela passa não só a transportar passageiro, mas ela vai ter muito mais condições também de fazer transporte de mercadorias e de cargas, receber e também vender aquilo que é produzido no local. E isso tem sido comprovado ao longo da história. E a grande função também dos aeroportos regionais é abastecer os aeroportos principais. Vai ser muito bom também para o aeroporto de Maceió. E você imagine Maragogi recebendo voo direto de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, recebendo voo direto da Europa. Muita gente vem a Maceió e vai a Recife e deixa de ir a Maragogi porque não quer andar 1h30 de carro. E com a aviação regional isso vai ser possível. Vamos para mais uma pergunta direto da redação. Ministro Maurício Quintela, mal começou o ano e já começou a surgir as campanhas difamatórias. Será inevitável não falar da Operação Gabiru. O que dizer à oposição e à sociedade sobre o seu envolvimento? Bom, eu acho que a Operação Gabiru ela foi uma operação importante. Combater desvio de merenda escolar é fundamental. Quem me conhece sabe que eu jamais seria capaz de tocar em recursos de merenda para criança. Aliás, quando eu fui secretário de Educação do município, a nossa política foi a de descentralização da compra de merenda. Ou seja, tirar a compra da Secretaria de Educação e passar para as direções, para a direção das escolas, para que a própria escola pudesse comprar a sua merenda. E isso para desarticular comerciantes e vendedores de merenda escolar, que todo mundo sabia que acabavam se combinando ali para vender merenda. Quando eu fui para o Estado, eu assumi a Secretaria de Educação do Estado num momento de muita crise. Faltava merenda, faltava transporte escolar, faltava tudo. E nós fizemos uma compra lá, que foi uma concorrência pública, com a participação de mais de 40 empresas, e que, por azar meu, uma empresa que foi investigada venceu um item dessa licitação. E o gestor está sujeito a ser questionado. E nós fomos questionados por essa compra e estamos respondendo. Respondemos, não há nenhum recebimento de ação penal. Eu nunca respondi 14 anos depois a nenhuma ação penal em relação à Operação Gabiru. Há uma ação de improbidade que está no judiciário e que nós estamos nos defendendo. E eu não tenho a menor dúvida de que, uma vez julgado, nós seremos absolvidos desse processo, porque eu não tenho absolutamente nenhum envolvimento, nem ninguém da Secretaria da Educação. Ano político é sempre um ano complicado, né, ministro? O ministro Max foi manchete nacional no Fantástico por uma denúncia antiga. Ele mesmo disse que é matéria plantada. Fala-se que caciques da política alagoana tentam barrar a candidatura dele ao Senado. O senhor teme que isso possa acontecer também com o senhor? Olha, eu estou preparado. Eu estranhei muito essa matéria do Fantástico em relação ao ministro Max Beltrão. Primeiro que o ministro Max vem fazendo um bom trabalho,
A ação que ele tinha no STF, ela nem recebida foi. Essas são ações novas de improbidade, de quando ele foi gestor da Prefeitura de Coruripe. Ele vai ter a oportunidade de se defender. E é um quadro que normalmente, esse quadro do Fantástico, ele trabalha com ações atuais. De repente vai buscar um fato lá de 7 anos atrás, num momento delicado como esse. Não quero aqui julgar, o ministro já deu suas declarações e isso faz parte do processo eleitoral. A partir de agora, esse tipo de coisa vai acontecer com muito mais frequência e nós temos a obrigação de explicar à sociedade. Todo gestor público hoje, num país em que tem um sistema de controle de gasto público com inúmeros órgãos, a CGU a Controladoria do próprio órgão, a CGU Nacional, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União. É muito difícil que um gestor passe por uma prefeitura, por uma secretaria de Estado, durante muito tempo, e não tenha que responder algum questionamento. Isso não é uma coisa de outro mundo, não. Isso faz parte do risco de quem está gerindo a coisa pública. O que nós temos que fazer é fazer a defesa e aguardar um posicionamento final da Justiça. Ninguém é condenado até que um processo seja transitado e julgado. O PR que o senhor comanda marcha com o prefeito Rui Palmeira. Isso. O senhor defende a candidatura dele ao governo do Estado? Defendo com toda a força. Eu acho que o Rui foi um grande prefeito no primeiro mandato, foi um excelente deputado federal, um excelente deputado estadual, é um homem sério, um administrador já experiente, e acho que o Estado precisa ter o debate. Nós não podemos ter só uma candidatura. Por mais que o governador Renan Filho tenha uma excelente relação com ele, a nossa relação, inclusive, tem uma relação pessoal muito boa, do ponto de vista institucional, da mesma forma. Nós estamos trabalhando em conjunto nos aeroportos regionais, no viaduto da Polícia Rodoviária Federal, onde eu posso ajudar o Estado, eu tenho procurado ajudar, mas é bom para a democracia que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir propostas diferentes, de ouvir campos antagônicos. O senhor acha então que o prefeito Rui Palmeira seria melhor para o Estado de Alagoas? Quem está melhor na sua avaliação? O prefeito Rui Palmeira comandando a capital do Estado ou o governador Renan Filho? Eu acho que o prefeito Rui Palmeira. O prefeito Rui Palmeira já foi prefeito uma vez, fez uma excelente gestão em Maceió, se reelegeu com a maioria absoluta do voto maceióense, num momento de muita crise política e econômica, e apesar das dificuldades que tem enfrentado nesse primeiro ano de mandato, que enfrentou, econômica, um inverno que castigou demais Maceió, e nós ajudamos muito o prefeito, só eu consegui ajudá-lo empenhando mais de 30 milhões para obras emergenciais, obras de contenção de barragem, de reconstrução, fora outros parlamentares da bancada de Alagoas que também ajudaram Maceió. O prefeito está recuperando Maceió e tem todas as condições de fazer uma excelente gestão no Estado. Respeito o governo do governador Renan Filho, um governo que, ao meu ver, o governador é um governador atuante, diligente, conseguiu fazer um ajuste fiscal importante, contou com um apoio inestimável da bancada federal na renegociação da dívida do Estado, teve uma condição muito melhor do que outros governadores pelo país afora, até pela força do seu pai, num determinado momento, mas é um governo que, vamos lá, qual é a grande obra que o governador Renan Filho tem no Estado de Alagoas? Não tem nenhuma grande obra feita no Estado de Alagoas. Nós temos muitas ordens de serviço, muita promessa, mas efetivamente obra, reversão de dados sociais na saúde, na educação, na segurança pública, e isso a gente não se verificou no governo do Renan, pelo menos até o presente momento. Então, na avaliação do senhor, o governo Renan Filho ainda não deixou sua marca? Não, ainda não deixou sua marca, nem em obras, nem deixou sua marca em reversão de índices sociais que mantém Alagoas nas últimas posições, na educação, na saúde, na segurança, no país inteiro. Os hospitais que estão sendo construídos na capital, como o senhor avalia? Eu avalio como uma boa ação
né, desde que primeiro o governador tenha condições de cuidar do que já tem. Né? A gente vê hoje as dificuldades que se passa em Santa Mônica, no Hospital Geral do Estado, nos hospitais do interior, né, e o governador optou por construir mais 3 ou 4 hospitais aqui dentro do estado de Alagoas. Né, ao mesmo tempo, ele não consegue, né, garantir um atendimento, né, razoável, né, nos hospitais já existentes. Então, me preocupa muito, né, esses investimentos, né, grandes e com pompa, né, de grandes hospitais, se o Estado não tem condições de manter nem o que tem. Ministro, nós temos um quadro aqui no programa que se chama de 0 a 10. Nós apresentamos a imagem de uma pessoa, de uma situação, e pedimos que o entrevistado atribua uma nota de 0 a 10, se assim preferir, e faça um breve comentário. Vamos para a primeira imagem. Senador Benedito de Lira. O senador Benedito de Lira tem todo o respeito do mundo. É um parlamentar extremamente atuante. Né? O Bill tem uma energia contagiante, trabalhador demais. Foi um grande senador da República, um grande deputado federal. Por onde passou, deixou sua marca. É um parceiro que eu tenho na política. Né? E eu gostaria muito de vê-lo disputando novamente o Senado. E se eu puder disputar com ele, vou disputar para vencer a eleição, né, junto com o senador Benedito de Lira. É um parlamentar que o estado de Alagoas precisa. Que nota o senhor atribuiria a ele? Nota 10 ao Bill. Próxima imagem. Senador Fernando Collor. O senador Fernando Collor, né, é um homem também muito importante na figura nacional. Já foi tudo aqui no estado de Alagoas, prefeito, deputado federal, governador do estado. Teve momentos muito difíceis na vida nacional, né, mas hoje me parece muito mais equilibrado, né, tem ajudado bastante Alagoas e eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. O povo alagoano deu uma nova chance ao senador Fernando Collor e acho que ele tem cumprido a sua missão do Congresso Nacional. Que nota o senhor daria a ele? Eu dou 10 também, eu vou dar 10 a todo mundo. Então, próxima imagem. Quem sou eu para julgar, né, as pessoas? Próxima imagem. Mais um senador, senador Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros da mesma forma, né? Foi um homem que ajudou. Nós não podemos rasgar a história do senador Renan Calheiros. Ele também já foi tudo, 4 vezes presidente do Senado Federal. Né? Nenhum alagoano chegou, né, a esse ponto. Foi um homem que ajudou muito o estado de Alagoas. Né? Enfrenta hoje denúncias muito graves, né, em quantidade muito grande, mas efetivamente não foi condenado ainda em nenhuma delas. Né? Então a gente tem que esperar. Por enquanto só falou Ministério Público, né, e Polícia Federal. Até agora o que me parece que chegou ao judiciário ou foi rejeitado, ou apenas, me parece que apenas um inquérito se transformou em ação penal, que ele terá toda a oportunidade de se defender. Então eu não posso aqui julgar, né, o senador Renan Calheiros antes do judiciário fazer a sua parte. Como político, ele foi um político que teve uma ascensão gigantesca, já ocupou postos importantes e foi muito importante para o Estado. O senador Renan está há décadas, né, no Senado. O senhor, na sua avaliação, merece voltar ao Senado? Você acha que merece novamente a conquista desse cargo ou é momento de renovação? Olha, isso quem vai decidir é a população alagoana. Mas na avaliação do senhor? Na medida em que eu me coloco para disputar uma eleição, né, eu estou, de uma forma ou de outra, né, dizendo que é preciso que se renove. O senador Renan Calheiros já tem 3 mandatos no Senado, outros senadores já têm mais de um mandato no Senado. Caberá à população definir se quer manter, né, os atuais senadores, né, ou se quer renovar o Senado da República. Isso é uma avaliação que o eleitor vai ter que fazer. Né? Fica muito complicado e indelicado da minha parte dizer se A ou B merece ou não merece voltar. E o senhor atribuiria uma nota ao senador Renan? Eu atribuo 10 também. Ok, ministro. Ministro, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero aqui agradecer a sua participação. É sempre bom, como o senhor mesmo frisou aqui, que o homem público preste contas das suas ações para a sociedade e desde já reiterar, né, o convite para que o senhor possa estar aqui em outras oportunidades, ao passo que deixo um espaço para suas considerações finais, por favor. Bom, eu quero dizer que, primeiro agradecer, viu, Cícero? Agradecer a você, ao Cajueiro, ao João,
pela oportunidade de vir aqui à TV Maceió, conversar um pouco sobre a nossa gestão no Ministério dos Transportes, a perspectiva para o ano eleitoral. Eu tenho uma excelente perspectiva. Eu acho que o Brasil saiu do seu pior momento, né? Um momento de grave crise política, grave crise econômica, apesar de setores da sociedade ainda estarem muito atritados, né? Você ainda tem uma divisão muito grande na população brasileira, isso é ruim. O Brasil sempre foi historicamente um país unido, uma população, um país diverso, onde se respeita a religião, se respeita a raça, se respeita a pessoa, as diferenças. Nós sempre fomos acostumados a sentar num bar ou numa reunião familiar ou numa igreja, discutir tudo sem discórdia. E nós perdemos essa identidade brasileira por conta dos fatos que aconteceram nesses últimos 3 anos. A sociedade cansou da corrupção, viu a corrupção escancarada, ao vivo e a cores, em todos os ramos da sociedade, na política, no ramo empresarial, no ramo de comunicação, enfim, em todos os ramos. E isso é campo fértil, era campo fértil para o país partir para um extremismo, para um radicalismo. Acho que agora as coisas estão mais calmas, o emprego volta a acontecer, o Brasil volta a crescer e nós temos uma grande oportunidade de escolher bem, quem vai governar o nosso país, quem serão os nossos representantes no Senado da República, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, nos governos do Estado, com mais calma, com mais tranquilidade. Eu acho que o Brasil fará a festa da democracia e sairá muito mais fortalecido depois de tudo isso que passou. Será um outro país. Obrigado, ministro, mais uma vez. Agradeço a você por sua audiência. Espero que a gente possa se encontrar em breve, até porque perguntar não ofende.